paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo de número 7 de Mateus. Estamos estudando o Sermão do Monte. Capítulo 5 já fizemos, capítulo 6, estamos fazendo live por assuntos. E no capítulo 7 nós temos aí pelo menos 6 ou 7 assuntos que Jesus trata no Sermão do Monte. E hoje nós vamos iniciar a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Se você tiver uma Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. É muito bom que você acompanhe a leitura. Aliás, era bom até que você fizesse uma leitura anterior, depois você assistisse o vídeo e assim juntos iremos meditar, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1 de Mateus. Não julgueis. Jesus vai tratar agora no Sermão do Monte a questão do julgamento, Como nós devemos, se devemos ou não julgar, quando julgar e quais os padrões de julgamento. Isso aqui é muito importante para nós. Julgamento faz parte da nossa vida. Às vezes exageramos, às vezes cobramos mais de um do que do outro, Cobramos mais de um do que do outro. Às vezes o nosso padrão para alguém é maior do que para outros. Às vezes o de fora é menos julgado do que o de dentro de casa. Às vezes julgamos mais os outros do que a nós mesmos. E Jesus vai tratar a isso. Vamos lá. Versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6 e último. Não deis aos cães as coisas santas, e não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Parece que o versículo 6 está meio fora do contexto, mas ele está totalmente dentro desse assunto de julgamento. Que Jesus, do versículo 1 ao 5, está falando de julgamento, e no versículo 6 ele está falando de discernimento. Isso nós vamos ver agora no texto. Quando você lê ao início, a primeira expressão do versículo 1 do capítulo 7, ele diz, não julgueis. Então dá a entender que não devemos julgar, que não é isso que Jesus está tratando aqui. Nós vamos, mesmo porque a Bíblia vai nos mostrar que nós devemos julgar as profecias, julgar os profetas, que essa é uma questão de discussão no nosso meio evangélico. Não, você deve julgar as profecias e não os profetas. Mas isso nós vamos falar depois no versículo de número 15. Nós devemos julgar tanto a profecia quanto o profeta. É isso que ele está falando no versículo 6. Não dê aos cães as coisas santas e não dê aos porcos as pérolas. Nós devemos julgar, para não cair em risco aí de perdermos algumas coisas e ser defraudado, enganado, ou perder tempo com quem não quer, tá bom? Mas ele diz assim, não julgueis, para não ser julgado. O julgamento, ele faz parte da nossa vida. E é isso que Jesus está tratando. Por quê? Nós estamos falando do Sermão do Monte, como temos falado todos os dias, a mesma coisa. É a cultura do reino de Deus. Os participantes do reino, quem faz parte do reino, o cristão em que o reino foi implantado nele, como ele deve se portar, como ele deve se comportar. Então, é humano
É bem humano você olhar uma pessoa. Tem gente que não gosta da pessoa sem conhecer a pessoa. Por quê? Por causa de um julgamento que ela fez. Ela olhou, julgou a aparência. Ah, não vou com a cara. Não gostei. E às vezes a pessoa não fez nada, nem conhece. Quantas vezes as pessoas fazem isso e lá na frente se tornam um amigo, e aí um diz para o outro assim, puxa vida, se eu soubesse que você era tão legal assim, já teria sido seu amigo, sua amiga antes, né? Então, e às vezes alguém teve uma discussão com fulano e chega para você e diz assim, ó, você toma cuidado com fulano, que fulano é assim. A partir dessa conversa, sem você conhecer a pessoa, você já tem um julgamento daquela pessoa. Ah, aquela pessoa é assim, mas ela mesma não te fez nada. Então, como cristão que somos, esse tipo de atitude não deve fazer parte da nossa vida. Aí Jesus continua dizendo, versículo 2, porque com o juízo que julgardes, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso aqui, esse assunto é muito importante para nós, porque Deus vai tratar conosco de maneira que nós tratamos com as pessoas. O meu juízo que eu faço das pessoas. Então, entra em questão aí pelo menos duas coisas. Amor e misericórdia. Como que Deus vai tratar comigo? Da maneira que eu exerço o amor com as pessoas e da maneira que eu exerço a misericórdia. Se eu não tenho misericórdia das pessoas, Deus também não vai ter misericórdia de mim. Ah, mas eu estou na igreja, sou um obreiro, eu canto, eu faço tanta coisa na igreja, sou religioso. Se você não exercer amor e misericórdia, você vai ter problema com Deus. A misericórdia de Deus, ela vai funcionar conforme nós também temos misericórdia. Então, essa questão de julgamento, exerça amor, exerça misericórdia com as pessoas, né? Para que Deus também, quando você precisar, vai exercer com você. Então ele diz, da maneira que você fizer juízo e medida, você também passará pelo mesmo. O padrão que vai determinar o juízo que você vai ser julgado, a medida que vão tirar de você, é a mesma que você exerce com as pessoas. Agora no versículo 3 e 4 ele vai fazer uma analogia aí interessante. Ele vai falar assim, porque às vezes a pessoa está julgando o outro e o que ela faz é muito pior do que o que os outros fazem. Ou como ela age é muito pior do que a maneira que os outros agem. E aí Jesus vai usar aí um cisco e um pedaço de madeira, um caibro. Às vezes você olha para uma pessoa, ele está falando, você olha para uma pessoa e vê um defeito nela, é um cisco. Só que o que ela faz não é nada perto daquilo que você faz. Mas você está julgando ela. Essa pessoa, está vendo o que ela está fazendo? Está vendo o que ela está fazendo? E aí Jesus falou, cuidado, você está reclamando, julgando, medindo o cisco que está no olho dela, mas olha o tamanho do caibro que está em você. Ele está fazendo dando esse exemplo, de certa forma engraçado, porque um cisco no olho da pessoa pode ter, mas um caibro no nosso olho, ainda como é que vai caber um pedaço de madeira grande? Não existe essa possibilidade. Mas é isso que Jesus está falando. Em vez de você olhar o cisco no olho do teu irmão, primeiro olha o caibro, o seu defeito. Ah, não vou com o jeito daquela pessoa. Talvez o seu jeito é muito pior do que aquela pessoa. Você está criticando ela, está julgando ela, está falando mal dela. Isso não faz parte de alguém que faz parte do reino de Deus, o que o reino de Deus está nele, que professa o nome de Deus, o nome de Cristo, o Evangelho. Está falando, já não devemos falar das pessoas de maneira nenhuma, nem que ela tiver defeito.
né? O julgamento que nós vamos fazer é para nós não termos problema. Não, essa pessoa não dá para eu andar junto, essa pessoa não dá para eu fazer negócio, né? Essa pessoa não é uma boa pessoa, não é um bom pagador, e por aí vai. Então ele fala, olha, tome cuidado, que o defeito que você está vendo na pessoa pode não ser nada perto do seu. Tira primeiro. Ele fala, tira primeiro o caibro, a madeira, a trave que está no teu olho. Fala assim, é um negócio difícil de ser tirado. Talvez você vai passar a vida toda tentando tirar a trave que está no seu olho e não vai conseguir. Sendo assim, não tem nem como você falar do cisco dos outros, né? Porque tem gente que tem defeito e fala, meu filho, olha, eu não consigo tirar isso da minha vida. Eu não consigo parar de falar assim. Eu não consigo parar de pensar nessas coisas. É a trave. Né? Cada um de nós temos aí a nossa trave que precisa ser arrancada todos os dias do nosso olho. E aí no versículo de número 5 ele diz, hipócrita. Hipócrita ele foi suave, né, irmãos? Hipócrita ele foi suave. Uma pessoa que tem uma trave no olho. O exemplo que ele está dando aqui. Ele está falando do cisco, que não é nada o cisco. Às vezes a pessoa está com um cisco no olho, fala, procura aqui, você procura, fala, não estou vendo nada. A pessoa, não, mas tem coisa no meu olho, olha, demora para achar ou para tirar esse cisco. Você está com uma trave, que só você não vê que está com a trave no olho. Ele fala, você é hipócrita. Você tira a primeira trave do teu olho. Talvez você vai passar a vida toda tentando tirar a trave do olho e não vai conseguir. Aí diz, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O Jesus está falando, olha, você está pensando em tirar o argueiro do olho, o cisco do olho do teu irmão? Quando você conseguir tirar a trave do seu, talvez tem gente, como eu disse, não vai conseguir a vida toda. Então deixa o seu irmão em paz lá. Deixa ele com Deus, né? Deixa ele com Deus. E aí ele entra no versículo de número 6, que parece que não tem nada a ver com julgamento. Ele vai entrar agora no campo do discernimento. Ele diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. O que Jesus está dizendo no versículo 6? Envolve também julgamento, mas um julgamento através do discernimento. Ele fala cães e porcos, e ele fala coisas santas e vossas pérolas. Ele está falando das coisas de Deus, ele está falando do evangelho, das coisas que Deus te revela. São coisas santas, são pérolas, uma revelação que Deus te dá acerca de um assunto, acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca da revelação de um mistério de Deus. E aí, às vezes, você quer ministrar a outra pessoa, pregar a outra pessoa, evangelizar outra pessoa. Aí você vai falar de Deus, vai falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Isso é coisa santa, isso é pérola. Mas Jesus vai tratar aqui de cães e de porcos, as pessoas que não apenas não aceitam, não entendem ou não recebem, mas como também pisa naquilo que você está falando, pisa em você por ser crente, pisa na palavra de Deus, zomba, né? Fala um monte de besteira. Você fala algo e a pessoa pega aquilo que você falou, que é de Deus, é da palavra de Deus, e faz chacota, fala palavrão, fala besteira. Isso é porco. Ele vai tratar aqui como um cachorro, como um cão, como um porco. Você não dá não, viu? Você não dá coisa santa para cachorro, para cão. Você não dá pérola aos porcos. Além de eles pisarem e jogar fora, vão avançar em você e vão despedaçar, o que ele está dizendo aqui. Quantas vezes Jesus, quantas vezes os apóstolos chegavam em um lugar para pregar e aquelas pessoas não queriam receber o evangelho, e Jesus disse, você prega lá, se não receberem vocês,
bate o pé, tira o pó do sapato, até o pó do sapato você tira, como testemunho contra essa nação, essa pessoa, e vai embora para outro. Jesus está falando, você não fica insistindo com quem é cão, você não fica insistindo com quem é porco. Você fala, ele ri, ele briga, ele zomba, ele joga fora o que você está falando. Você vai lá e fala. Uma vez, fala duas, tenta. Você viu que essa pessoa não é cão, é porco. Você fala, ó, você e Deus agora, meu filho. Por quê? Jesus ele fala, ide pregar o evangelho a toda a criatura, ide em todas as nações. Quem crê? Ele fala quem crê, porque tem gente que não vai crer. Só que tem gente que além de não crer, vai pisar, vai zombar, vai escarnecer, vai querer até te bater. Você sai fora desse lugar aí. Você sai fora. Você tenha discernimento, né? Você tenha juízo, né? Porque está falando de julgamento. Você julgue essa situação com discernimento. Fala, Deus, já falei, já tentei, mas o senhor está vendo que se eu continuar eu vou apanhar. Então, o senhor ou manda alguém aí, o senhor faz a sua vontade, o seu querer. Então é isso que ele está falando no versículo de número 6. Vocês não deis aos cães coisa santa, e não deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem. Nós não sabemos quem é a pessoa. Nós não sabemos se ela é cão ou porco. Finalizando, nós não podemos fazer esse juízo. Aí eu olhei para a pessoa, isso aí é cão, você não vai querer não. Isso aí é porco, não vou nem pregar. Não, nós vamos pregar, e de pregar o evangelho a toda criatura. Se você tiver o discernimento e fazer aí o julgamento que realmente essa pessoa é cão ou porco, que você continuar, pode até sofrer alguma coisa, então você saia e deixa com Deus. Mas pregar, nós pregamos a todos. Tá bom? Sem um pré-julgamento. Sem um pré-julgamento. O julgamento, o discernimento é no andar da carruagem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E amanhã iremos fazer o estudo a partir do versículo de número 7 ao 12. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.